Parte 2 da aula 3, falaremos sobre a dinâmica dos processos e como obter os modelos matemáticos que nos permitem representar esses sistemas tanto de forma estática quanto dinâmica. Ou seja, nós queremos as equações matemáticas que podem, no caso do sistema ser linearizado ou linear, nos dar as funções de transferência. Tá? Como é que a gente obtém a modelagem do sistema? Duas formas. Uma é a modelagem do processo em termos das leis físico-químicas e correlações e modelagem fenomenológicas. Isso. O que seriam essas leis físico-químicas? No caso de sistemas mecânicos, as leis de Newton, por exemplo. No caso de sistemas elétricos, toda a teoria de circuito elétrico a gente vai aplicar para obter o modelo matemático de um circuito elétrico. No caso de sistemas químicos, leis e propriedades químicas. Então você vai pegar os first principles e aplicar para cada tipo de sistema que você tem. Outra forma de fazer isso, ao invés de você pegar o sistema lá, tentar entender como que é o modelo do sistema, tem uma fonte de tensão aqui, no caso do sistema elétrico, tem um indutor, tem um capacitor, um resistor. Então você está tentando, você está obtendo um modelo equivalente do seu sistema e depois vai obter as equações para esse modelo aqui. Isso aqui é a primeira abordagem. Tá? A segunda abordagem é a gente identificar o sistema, a identificação do sistema, através de análises que a gente vai fazer com os sinais de entrada e de saída de um determinado sistema. Então você pode fazer isso com um sistema em malha aberta, você aplica sinais aqui, analisa os sinais de saída, então você conhece os sinais de entrada, você está aplicando esses sinais, você mede os sinais de saída e você tenta obter um modelo do sistema através dessa relação de sinais de entrada e saída. Ou você pode ter o sistema, na verdade, em malha fechada mesmo, lá rodando dentro de um sistema, dentro de um processo. Você está com o sistema em malha fechada, rodando dentro de um processo. Alguém já ajustou lá um compensador, tem várias situações. Aí a gente mede aqui as variáveis manipuladas, mede as variáveis do processo, e através dessas duas informações, o que entra e o que sai do sistema, novamente tentamos identificar o processo. Tentamos obter um modelo matemático que represente esse sistema. Então são formas alternativas. Ou você obtém matematicamente esse sistema através dos first principles, ou você identifica o seu processo. Identificação do sistema que é o ajuste estatístico de um modelo do processo a partir de dados experimentais. Então, muitas vezes o que é feito aqui? Dá para simplificar essa ideia de identificação. A gente estima que o sistema, por exemplo, pode ser representado por um sistema de terceira ordem, e aí tenta ajustar os parâmetros de um polinômio que vai ter uma resposta similar ao comportamento do sistema. Então tem diversas técnicas de fazer essa identificação aqui. Ó. Desde usando algoritmos genéticos, redes neurais, N formas de fazer, para falar a verdade. Isso é bastante pesquisado hoje em dia, uma área forte de pesquisa, tá? Identificação de sistemas. Vamos falar da modelagem do processo, tá? Que é o primeiro item que a gente comentou. Então a gente vai usar as leis físicas e correlações para descrever o sistema. Tá? A vantagem dos modelos físicos é que eles podem dar informações pormenorizadas do sistema e eles permitem extrapolações. A desvantagem é que pode ser difícil construir modelos físico-químicos dinâmicos de processos complexos, é verdade. Para sistemas simples é fácil você fazer um circuito equivalente ali, por causa do circuito elétrico ou um mecânico, e obter o modelo matemático do sistema. Quando o sistema é muito complexo, é praticamente impossível fazer isso. Imagine sistemas químicos que eles possuem não só um monte de tanques lá no sistema, mas várias tubulações de diversos tamanhos, ligando outros tanques. Você não tem só energia concentrada, você tem energia distribuída da tubulação também. Isso é muito difícil de você conseguir fazer por um modelo fenomenológico a modelagem de sistemas extremamente complexos como esse. Agora vamos só revisar. Vocês recordam lá da disciplina de sistemas de controle que quando a gente ia modelar o sistema,
a gente comentou que a grande maioria dos sistemas, eles são, na verdade, não lineares. Mesmo que eles tenham uma não linearidade pequena, relativamente pequena, eles são não lineares por diversas razões, atuadores, saturação, o próprio comportamento. Por exemplo, imagina uma mola. Sempre que a gente está modelando um sistema mecânico, a gente supõe que a mola ela é perfeitamente elástica. Na prática, a gente sabe que isso não é verdade. Próximo ali do ponto de repouso da mola, se você pressionar ela e esticar um pouquinho, ela pode ser considerada aproximadamente elástica. Mas se você começar a pressionar muito a mola, você vai ver que a característica dela, a curva dela ali o coeficiente dela, da mola, não é mais constante. Ele vai mudar. Quanto mais perto do final ali de curso da mola, mais difícil é você pressionar a mola. Então ele passa a ser não linear. Todos esses elementos são não lineares. Resistores são não lineares com algum grau de não linearidade. Então na prática o que a gente tem que fazer? A gente tem sempre que linearizar. Todos os nossos modelos matemáticos, funções de transferência que a gente trabalha são o quê? Aproximações, são linearizações em cima de um ponto de operação. Significa que naquele ponto de operação, aquele modelo ele é correto, ele é 100% válido. Fora daquele ponto de operação, a gente está aproximando agora o comportamento do sistema. A gente não vai estar mais com 100% de exatidão, já vai estar com 90% já, 10% de erro e assim vai. Como que a gente faz para modelar e obter essas equações em um ponto de operação de forma linear? A técnica que a gente usa é aplicar a expansão em série de Taylor e trancar ela. Então, recordando, para uma função genérica, isso aqui a gente está recordando lá da matemática, tá? Função f de x, tem uma função f de x, ela é uma função dessa forma aqui, por exemplo, e ela é uma função contínua, não pode ter descontinuidade na função, tá? Você vai e pega um ponto qualquer aqui da função e fala o seguinte, olha, é possível representar através de uma série de potência infinita, uma série infinita de potências, sobre esse ponto, esse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de x0, aqui seria o x0, e aqui eu tenho a minha função no ponto x0, f de x0. Então eu pego e consigo representar toda essa função apenas usando uma série de potência com valores obtidos nesse ponto x0. Eu posso fazer isso para qualquer ponto, tá? Pode ser o ponto x01, x03, 2, não importa. Qualquer ponto da reta, da curva, eu posso pegar esse ponto qualquer aqui e gerar uma série de potências infinita que vai me dar uma curva exatamente igual à função f de x. Por que a gente está fazendo isso? Bom, no nosso caso é porque a gente quer encontrar uma função linear equivalente ou próxima de f de x. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação aqui, que é uma série infinita. Ó, f de x0 é um termo constante, sempre o primeiro termo. Depois a derivada de f com relação no ponto x0, então eu vou substituir x por x0, faço a derivada de f, faço lá, dρ de f de x, dρ de x, para x igual a x0. Isso aqui é igual a esse termo aqui. Depois eu multiplico por o valor de x menos x0. Quem é o valor de x? Qualquer valor de x, porque x é uma variável que varia de 0 até, sei lá, infinito, por exemplo. Então, como eu estou querendo avaliar a função f de x em qualquer ponto dela, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, ou seja, x está variando, essa função ela é genérica e aqui está a variável x. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou utilizando a série de Taylor, né, expansão em série de Taylor, obtendo uma nova equação que é equivalente a essa. Fiz isso. Esse termo aqui é constante, como eu falei. Esse termo aqui é uma derivada e um delta x. Até aqui esses termos são lineares. Aqui já é não linear. Eu tenho um quadrado aqui e aqui tem uma derivada segunda. Se bem que a derivada segunda pode ser uma constante, isso não é um problema. Esse é o problema, na verdade. Esse é o termo não linear que a gente vai ter aqui. Ó. Isso aqui vai depender dessa função. Tá? Dependendo da função que você está derivando, isso pode ser não linear. Como isso aqui vai ser uma constante, são todos valores constantes, vão ser coeficientes da nossa função nova,
esse termo aqui, ó, é que ao quadrado se torna não linear. Então o que eu quero? Truncar high order terms, tá? Outros termos de mais alta ordem aqui. Vou truncar, vou pegar só essa parcela aqui, ó. Quando eu faço isso, trunco, todos esses termos aqui que eu estou ignorando, eles estão um erro aqui agora, um erro que vai aparecer, que eu estou ignorando. Então o que eu vou falando? Que agora não tem mais f de x, eu tenho um f2 que é uma aproximação da minha função, que é igual a f de x0 mais d-rom de f de x0, d-rom de x, x menos x0. Quando eu pego isso menos o f de 0, isso aqui é um delta. Isso é um delta f. Delta f de x, vamos dizer assim. Delta f. É igual a uma derivada, que é uma função coeficiente, vezes delta x. Que é o que a gente pôs aqui embaixo. O que isso significa para mim? Isso só significa o seguinte. Quando eu tenho uma curva lá, num ponto qualquer aqui, x0, que próximo dessa variável, bem próximo desse ponto aqui, um delta x. Peguei um ponto não muito feliz aqui, para falar a verdade. Ele está falando assim que a derivada desse ponto aqui, ó, isso aqui na verdade nada mais é do que a derivada de f no ponto x0 é igual a um d de f de delta f delta x, ou seja, que você pode aproximar a derivada com a taxa de variação da função com relação à taxa de variação do delta x, ou seja, você pode aproximar lá com um pequeno triângulo aqui, delta x, delta y, delta f, né, no caso. O que a gente está fazendo? A gente está aproximando os deltas da derivada, o que a gente sabe que é verdade. Quanto menor for essa distância aqui, esse delta x e esse delta f, mais próximo dessa derivada estaremos realmente chegando com a nossa resposta. Isso aqui vai ser utilizado bastante mais adiante, tá? Principalmente no espaço de estado, a gente usa muito. Mas a gente vai usar também para equações diferenciais. Ok? Dúvidas, a gente pode rever isso aqui futuramente. É que essa matéria ela é dada na disciplina de controle elementar e na disciplina de controle modernos. Na disciplina de controle moderno a gente vai ver isso aqui. Lá na matriz A, quando a gente calcula os jacobianos, são as derivadas da função f com relação a d-rom de x. Então isso aqui, ó, esses termos aqui vão virar os coeficientes das matrizes A, B, C e D em espaço de estados. Tá? Aqui a gente comenta de novo sobre a identificação de sistemas, né? A vantagem desses modelos em sistemas complexos é que ele pode ser um método mais rápido e prático se obter um modelo da dinâmica do processo. Então, realmente, sistemas bem complexos. Tá? A desvantagem é que esse modelo tem uma validade apenas local. A identificação do processo inclui os seguintes passos. Tá? Planejamento e execução experimental, seleção da estrutura do modelo, linear ou não, e estimação dos parâmetros do modelo, e validação do modelo final. Aqui tem uma parcela aqui de arte nesse processo. Você precisa, de certa forma, aqui tem um grande problema, ó, selecionar o modelo do processo. Ah, o modelo que eu vou usar é não linear? Pode ser um polinômio? De qual ordem esse polinômio? Vai ser uma função de transferência? Quantos polos? Quantos zeros? Tem tempo morto? Não tem? Então, isso ajuda muito ao método para identificar o sistema. Tá? Quando você já conhece o processo, já é um processo conhecido, eu falo assim, a estrutura do processo. Vamos supor, alguém fala para você, ó, isso aqui é um processo do tipo XYZ, você já conhece, ele pode ser aproximado por um polinômio de quarta ordem. Então só tem que encontrar os coeficientes agora. Isso já facilita bastante na identificação do sistema. Tá? E por fim, quando você tem um modelo, você vai fazer uma validação, você vai comparar ele com o sistema real, para ver se está batendo agora. Para cada sinal que você aplica na planta, a saída dele bate com o do modelo. Ó, tá aqui um exemplo interessante de um processo. Ó, tem água quente entrando. Aqui tem um tanque, tem uma resistência elétrica aquecendo a água. Isso aqui está errado. Aqui é água fria e aqui é água quente. Tá, então recapitulando. Entra água fria, ela é aquecida e ela sai uma água aquecida aqui na tubulação. E aqui é que está o medidor de temperatura. Por quê? Isso aqui pode ser uma analogia com um chuveiro elétrico. Tá?
Aqui é onde a pessoa está tomando banho dela. Então o sensor pode ser você lá sentindo a água caindo em você. E aqui a válvula, não tem válvula na medida de temperatura. Pode ter uma válvula aqui em que você vai lá e abre mais ou menos a água. Que está aqui na verdade, né? A válvula estaria aqui. Onde você vai abrir mais ou menos a válvula para entrar mais água fria ou menos água fria. A potência aqui está constante, supondo que ela está constante, né? E aí você vai controlar a temperatura da água que sai. Alternativamente, obviamente, você pode controlar a energia que vem para a resistência aqui e aquecer menos ou mais a água, mantendo a vazão dela. Por que eu estou mostrando esse exemplo? Porque isso é um exemplo de um sistema que pode ser modelado como um sistema de primeira ordem com um tempo morto. E aí vem um conceito importante que é a ideia do tempo morto. O que é o dead time ou transport delay em inglês, que também é traduzido como tempo morto em português? É o tempo que gasta entre você atuar no seu processo, e você medir a ação dessa atuação. Então, por exemplo, daqui, você tem uma distância aqui, ó. Vou supor aqui que você tem uma distância de 2 metros aqui de tubulação. Você aquece a água, essa água tem que escorrer para chegar até aqui no seu sensor. Qual que é o tempo que você vai gastar para que essa água chegue aqui? Esse tempo a gente vai denominar de θ, que é o tempo morto. Então é o tempo morto, que é a diferença entre atuação e percepção lá. Provavelmente vocês estão acostumados a ver quando o sensor está próximo do atuador. Então você já aquece a água e já está medindo a temperatura. Mas isso não é uma coisa que sempre vai acontecer, como nesse exemplo aqui. Então, essa dinâmica aqui de primeira ordem, ela representa o que? A dinâmica do tanque, é o aquecimento da água no tanque. E essa dinâmica aqui, ó, representa o tempo morto. Então, matematicamente, para eu descrever esse tempo morto, a gente vai usar essa função aqui exponencial de menos S vezes o tempo. Então, por exemplo, se forem 2 segundos, menos 2S, por exemplo, significa que você tem um delay de 2 segundos na sua resposta. Aqui uma simulação para a gente visualizar isso. Ó. Aqui tem, ó, lembra? Acabei de mostrar. Esse sistema aqui é o que a gente denomina de sistema First Order plus Dead Time. Então, é um sistema de primeira ordem com mais tempo morto, ou com tempo morto. FOPDT, assim que a gente vai ver bastante na literatura. Ele tem um tempo de primeira ordem, tem um ganho, constante de tempo tal, tempo morto. Ele é definido por esses 3 parâmetros, o K, o tal e o θ. Então, são os 3 parâmetros que a gente precisa saber dele. Então aqui o que nós temos? Temos a planta, a parte linear do nosso processo, K igual a 3, tal igual a 5 segundos, e o tempo morto, a gente pode observar que é de 10 segundos. Obviamente eu precisava saber onde é que esse degrau aqui foi aplicado, mas eu sei que foi aplicado em 0, por isso que eu sei que são 10 segundos de tempo morto. Ó. Porque um degrau, só 10 segundos depois a planta começou a reagir, que é o tempo morto, que está aqui, que é a parcela E na menos 10S. Aqui um tempo morto, a gente simulou somente o tempo morto, tá? Aplicamos o degrau em 5 segundos, que é o que está em rosa aqui. A saída em vermelho demonstra que o tempo morto ele faz o que? Ele simplesmente dá um shift de 10 segundos, ou atrasa em 10 segundos, o degrau de entrada na saída. Continuando sobre o nosso assunto tempo morto, a gente tem um problema quando a gente tem um tempo morto no nosso processo, tá? O tempo morto torna bastante difícil o nosso controle. Quanto maior o tempo morto, mais difícil é controlar o sistema. E existe ainda um índice que a gente vai falar nele novamente, que é o índice de incontrolabilidade, que relaciona o θ com o tal, ou seja, o tempo morto com a constante de tempo do sistema. Quanto maior esse índice aqui, mais difícil é controlar o sistema. Nesse caso, 10 por 5 seria igual a 2. Ou seja, o seu tempo morto já é maior do que essa constante de tempo.
Isso só está dificultando o seu controle. O que a gente faz com esse tempo morto, então? Existem algumas técnicas para a gente linearizar ele, para analisar o comportamento do tempo morto, até mesmo projetar compensadores para esse sistema, mas considerando ele agora como uma função linear, porque o tempo morto é uma função não linear. Esse exponencial, isso aqui é um polo, não tem zero. O que é isso aqui? Isso aqui é quantos polos e quantos zeros tem isso aqui, esse termo? Na verdade, não dá para analisar dessa forma, polos e zeros, porque esse termo é não linear. Ele não é uma função racional agora. E então a gente tem que linearizar ele, se a gente quiser, obviamente, trabalhar com as técnicas de controles lineares que a gente já conhece. Então uma ideia é utilizar a técnica de Padé, que é a aproximação de Padé. A gente pega esse tempo morto aqui, esse exponencial de n menos s θ. Ele pode ser dividido em duas parcelas, n menos s θ sobre 2, que multiplica n menos s θ sobre 2. É simples, é só dividir as duas parcelas aqui. Menos s θ sobre 2 menos s θ sobre 2 é igual a s θ. Tá? Quando você tem isso no numerador exponencial, basta se somando, basta você retirar ele multiplicando aqui. E o que a gente fez depois? A gente divide e muda o sinal. Passa esse termo para o denominador, que é o que está aqui em cima. Então o que a gente fez, na verdade, é só uma propriedade matemática para reescrever esse cara dessa forma aqui. Reescrevemos ele. Agora a gente vai pegar cada um desses termos e vamos reescrever uma série de potência. Então a gente tem os dois termos aqui, um polinômio no numerador, polinômio no denominador. E, novamente, como queremos... como vocês podem observar aqui agora, a gente tem uma função não linear virou uma função linear. Tá, por quê? Porque aqui agora eu tenho s quadrado, s terceiro, eu tenho vários zeros e vários polos aqui. É uma função racional com polos e zeros. Polos no numerador, zero no numerador. Então, eu saí de uma função não linear para uma linear. Só que ela é infinita, esse polinômio aqui. Tem infinitos zeros e infinitos polos. Isso é muito complexo. A gente quer simplificar isso. Vamos pegar o Padé de primeira ordem, que é pegar só esse primeiro zero e esse primeiro polo. A gente vai truncar ela aqui. Então, a gente tem 1 menos s θ sobre 2, 1 mais s θ sobre 2. A gente vai ter esse menos aqui, significa que tem um zero no semiplano direito e um polo no semiplano esquerdo. E eles são equidistantes entre si. Então, no lugar das raízes, seria algo mais ou menos assim. Tem um zero aqui, tem um polo aqui. E eles têm a mesma distância do eixo imaginário. Tá? Essa técnica que eu estou apresentando para vocês é uma técnica bastante utilizada. O MATLAB utiliza isso. Quando você aplica... por exemplo, o lugar das raízes mesmo. Você vai plotar o lugar das raízes e você coloca um tempo morto na equação. Ele plota usando Padé. Só que ele vai usar o Padé de segunda ordem. Então isso é outra coisa. Você pode usar de primeira e segunda ordem. Então para o MATLAB ele vai ter 2 zeros e 2 polos no Padé dele. O Padé de segunda ordem. Tá. Aqui fiz um exemplo, a simulação, que eu peguei lá esse termo que a gente tinha visto anteriormente, n-10s. Vou utilizar aquela equação lá, θ é 10, então 10 sobre 2 é 5. 1 menos 5s sobre 1 mais 5s. Divide por 5 em cima e embaixo, com 0.2 menos s, 0.2 mais s. Então está aqui um Padé, uma função linear, que... Vou chamar de PD aqui, Padé, que é equivalente a esse tempo morto de 10 segundos. Na prática, o que a gente vai ter? A gente vai ter isso aqui, aplica um degrau. O meu tempo morto vai responder 10 segundos depois. E o meu Padé é esse verde aqui. Ele tem esse comportamento, que parece muito diferente. E ele é diferente, só que quando a gente aplica no sistema segunda ordem, porque aqui essa função está pura, né? É o tempo morto puro. Ele tem o mesmo número de polos e zeros. Então você vê essa transferência direta acontecendo aqui. O salto aqui da transferência direta devido a ter o mesmo número de polos e zeros. Quando você aplica numa planta e a planta é mais polos que zero, você não vai ver mais esse salto aqui. Você vai ver o efeito mesmo do zero da resposta inversa. Eu já vou explicar isso. Esse cara aqui, ele é próximo, ele aproxima o comportamento na prática para o seu controlador
Então, assim, para o seu controlador, ele se aproxima do efeito tempo morto. Ele não é a mesma coisa, mas ele se aproxima, tá? Aqui eu tenho um exemplo do sistema de resposta inversa, que é uma planta que tem um zero no seu plano direito e 2 polos no seu plano esquerdo. Então tá lá, no lugar das raízes. Tá aqui o zero, tá aqui os 2 polos, são reais. Aqui. O que vai acontecer? Esse zero no seu plano direito, ele provoca essa resposta inversa aqui, ó. Tá, essa resposta inversa aqui, ó, tá vendo? Ela vai para baixo de zero, depois ela responde de novo. Esse efeito não tem a transferência direta que a gente viu aqui. Ele faz a barriguinha e volta porque ele tem mais polos que zeros, tá? Esse é o efeito comum que a gente espera. Quando a gente transforma o tempo morto em padé, o efeito que a gente espera no sistema é isso aqui, que se aproxima a um tempo morto. O tempo morto seria simplesmente isso aqui, ó, coisa do tipo assim. Então esse aqui seria o sistema com tempo morto, e esse agora é o sistema com a resposta inversa, que é um equivalente, tem um comportamento similar ao do tempo morto, porém utilizando. Quão usado é isso e quão importante é isso? Muito, muito importante, muito usado. Então, como eu comentei para vocês, nesse tipo de sistema aí, First Order plus Dead Time, a gente precisa desses 3 parâmetros, K, Tau e Theta. A gente pode utilizar uma metodologia de identificação que consiste no seguinte. Então, tem alguns métodos que a gente pode utilizar para identificar esses parâmetros no seu processo, tá? Um deles é introduzir perturbações iniciais em degrau na variável de entrada, lá, manipulada, U. Então, você aplica na entrada da planta um sinal, degrau, de forma a garantir o condicionamento do sistema, verificar bandas mortas, esteréis, etc. Então, você aplica um degrau positivo, depois negativo, e tenta observar se o sistema se comporta da mesma forma quando você aplica um degrau positivo e negativo, ver se ele tem alguma esterese, alguma banda morta, isso é importante. Então você efetua 2 ciclos de degraus, para cima e para baixo. Isso que a gente vai ver em uma aula futura, a gente vai ver a simulação com isso daqui, tá sendo aplicado. A gente espera que o sistema atinja regime permanente estável, uma variável controlada, né, que é a nossa saída, e que não esteja sendo perturbado por alguma outra variável. Então, o ideal é você deve fazer esse ensaio sem ter perturbação nenhuma. E não deixar o sistema ficar instável. Outra forma é induzir um degrau na variável manipulada. Essa resposta do processo é conhecida na prática como curva de reação. Essa aqui é a mais comum e a mais simples. Dá um degrau e vê a curva de reação do sistema. Como é que ele vai se comportar. A partir dessa curva, pode-se calcular os parâmetros do modelo do processo. Por exemplo, o ganho, né, o K, o Tau e o Theta. Esse aqui é o... A gente vai... Aqui está um exemplo da curva de reação. Aplicou-se um degrau no sistema, que está a entrada. O sistema demorou θ segundos para reagir, reagiu. Se comporta como um sistema de primeira ordem, dá para ver que é um sistema de primeira ordem. E aí você vem, identifica o tempo θ, o tempo morto, que é entre o instante que você aplicou o degrau até o sistema começar a reagir. A constante de tempo tal, nesse caso, foi escolhida como 63% do tempo que ele gasta para ir de 0 até o valor final, e só vale se o sistema for de primeira ordem, tá? Importante lembrar isso. Primeira ordem. Se ele não for de primeira ordem, você vai ver que isso daqui, ó, ele normalmente... Qualquer diferença de primeira ordem para o segunda ordem. A primeira ordem, quando ele sai com uma derivada para cima, assim, 90 graus. O segunda ordem, ou superior, ele sai fazendo isso aqui, ó. Ele sai tangenciando por baixo e faz a curva. Ele não dá essa quase descontinuação aqui da função. Ou seja, pode dizer que para a primeira grau ele sai para cima. Aqui ele sai para cima e depois faz isso. Quando para a segunda ordem ou maior, ele sai na horizontal. Esse método aqui, ele aproxima o seu sistema a um sistema de primeira ordem com tempo morto. Por isso que o nome é First Order plus Dead Time. Primeira ordem, sistema de primeira ordem com tempo morto. Porém, o seu sistema ele pode não necessariamente ser de primeira ordem. Pode ser de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Qualquer ordem, desde que esse modelo consiga representá-lo bem. Ou seja, desde que ele tenha um polo lá dominante, ou que a combinação de diversos polos possa ser representada como a de um único polo, o que também é verdadeiro, acontece bastante. Existe também você utilizar 2 polos aqui, ó.
ter dois polos no denominador e tempo morto. Também é uma... Existe esse modelo, tá? Mas o mais comum é o primeira ordem aqui. Justamente porque esse sistema pode ser um sistema de com diversos polos, um sistema que não é nativamente de primeira ordem, essa curva aqui ela não é uma curva de um sistema de primeira ordem. Então essa técnica do 63%, ela não vai bater certinho, tá? Isso aqui só serve para o sistema de primeira ordem. A gente vai ver também futuramente que você tem a técnica da reta tangente aqui para encontrar esse tal aqui. Recapitulando, só para finalizar. O meu modelo é um modelo de primeira ordem, mas como o meu sistema, a curva de reação que eu estou encontrando, geralmente será para um sistema que não é de primeira ordem, utilizar a técnica do 63% não é a melhor